Olá, estamos aqui reunidos hoje na segunda edição do Encontro Ciência, Tecnologia e Sociedade. Hoje nós temos como convidado o mestrando Djalma Albuquerque. Ele tem formação na área de pedagogia, jornalismo, especialização em criação visual e multimídia, está no mercado há bastante tempo e vem compartilhar conosco resultados da sua pesquisa, que está relacionada com a linha de pesquisa Meios Interativos e Emergentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Design da Universidade Anhembi Morumbi. O Djalma é orientado pelo professor Dr. Gilberto dos Santos Prado e vai falar hoje sobre seu tema de pesquisa, processos de criação, sistematização e apresentação da meteorologia no programa Jornal Nacional. Djalma, a professora Thaís, que é gestora do Distrito, a Natália, que é nossa assistente de pesquisa. Gostaríamos de, em nome da diretoria de ensino e aprendizagem ao longo da vida da Ânima Educação, agradecer a sua presença e o seu aceite para estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a Ânima, a Universidade Anhembi Morumbi, a todos vocês pela oportunidade de compartilhar com vocês essa trajetória durante esses 2 anos no Distrito e a experiência que está sendo poder mergulhar num assunto tão relevante hoje em dia, que são a previsão do tempo, as mudanças climáticas. Muito obrigada, Djalma. Então, fique à vontade, utilizando o tempo que for necessário. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. O título do meu trabalho, como foi dito, é Processos de Criação, Apresentação e Sistematização da Previsão do Tempo no Jornal Nacional. É uma pesquisa sobre a história da previsão do tempo dentro da televisão, aqui no Brasil. E o Jornal Nacional ele foi um tema escolhido porque ele foi o primeiro programa da televisão brasileira a exibir o quadro de previsão do tempo diariamente. O meu trabalho ele está orientado pelo professor Gilberto dos Santos Prado, e eu gostaria de agradecer também ao Grupo CAPES pelo apoio que ele tem me realizado, né, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal em nível superior, ajudando no custeamento da minha pesquisa. A imagem que eu escolhi para a representação do meu trabalho, ela é esta imagem que vocês estão vendo, né, a apresentadora Flávia Freire. Esse daí é um quadro da previsão do tempo que ele estreou em 2012, um período que eu considero como sendo o epicentro de uma mudança muito significativa que ela impactou todos os outros anos com o modelo diferenciado de previsão do tempo que ela passou a exibir naquele ano. Então, na imagem, a gente pode ver lá no fundo um globo grande, né, com nuvens, um cenário como se estivesse num topo de um edifício, um cenário panorâmico, que também exibe um totem com a silhueta do Brasil, ali da América do Sul, e na frente a apresentadora interage com a realidade aumentada, explicando um fenômeno, que é um fenômeno conhecido como alta pressão dentro da meteorologia, né? E o objeto da minha pesquisa, a partir desse olhar, né, desde que surgiu a previsão do tempo até 2012, que é o período de recorte do meu trabalho, ele passa a ser direcionado ali pela questão do processo, né, de todos os processos que envolvem a construção desses elementos visuais que dão suporte à apresentadora
durante a apresentação do quadro. Então, esses elementos visuais que são utilizados como suporte de narrativa é onde eu vou mergulhar durante a minha pesquisa para observar ali tudo o que acontece relacionado a esses elementos. Eu percebo que há uma intersecção entre a visualização de dados meteorológicos, né, a comunicação eficaz, que o dado meteorológico ele é um dado complexo, então a comunicação eficaz, e do lado do design ali, o design da informação, que é o segmento que prepara melhor a composição, que prepara melhor o sentido de eficácia e de entendimento, né? Não somente a forma e função, mas também a todos os sentidos semânticos e sintáticos que envolvem a construção do objeto. Dentro desse estudo, o meu objetivo, né, é me aprofundar dentro dessa visão sintática e processual, né, na questão do avanço, como que o avanço tecnológico, né, ele proporcionou oportunidades dentro desse processo de criatização e de apresentação diária da previsão do tempo. A justificativa do meu trabalho, um dos temas que eu encontrei interessante dentro do CPTEC, que é um órgão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Eles, dentro ali das suas páginas, ali na internet, eles falam sobre esse grau de complexidade dos dados meteorológicos e da parte da previsão do tempo mesmo, de tantas variáveis que são necessárias para ter uma análise, uma avaliação, recursos tecnológicos, né? E eles entendem que, com essa linguagem específica, com diversos termos técnicos também, é um desafio constante para os veículos de comunicação encontrarem o caminho para transmitir essa informação para um público muito amplo, né, de uma maneira bem assertiva, né, principalmente nos dias atuais, quando a gente vê essas mudanças climáticas, eventos severos acontecendo, e o quanto que isso é irrelevante para que a pessoa não somente absorva aquela informação o mais rápido possível, mas para que ela também tenha tomada de decisão, né, para conseguir entender e fazer alguma coisa em tempo hábil, né? É um trabalho de prestação de serviço bem significativo, né? A natureza da minha pesquisa ela é básica, então o propósito é o exploratório, né? Debruçar nesse período aí de 1991 até 2012 para investigar, né? E através de uma abordagem qualitativa, ver de que maneira que esses dados eram processados no início, como eles foram sendo processados no decorrer da história, né? De como que era essa apresentação visual, consideradas as tecnologias que a gente foi tendo em cada momento, né, e como isso foi acontecendo, né, as condutas éticas, né, e toda a questão da integridade da informação também. A área de concentração da minha pesquisa, ela está ligada ao design, à arte, à tecnologia, né? A gente tem o processo criativo, tem a aplicação diária do design ali dentro dos fluxos e das soluções diárias, e a tecnologia, que ela, dentro do ambiente digital, ela vem se modificando e se atualizando de uma maneira muito rápida, né? E ele está ligado aos meios interativos emergentes, né, e a questão é expandir esse conhecimento, principalmente nas práticas do design de informação, dentro da visualização de dados meteorológicos, que são dados complexos, né, para tornar eles mais acessíveis, mais didáticos, né, e atrativos para o público televisivo e também para o público digital de uma maneira geral, né. A parte de fundamentação teórica da minha pesquisa, né, ela começa a ser elaborada lá atrás com as palavras-chave de meteorologia, design de informação, comunicação e visualização de dados. Eu, através dessa construção dessas palavras-chave, eu comecei a pesquisar em artigos, dentro de portais acadêmicos, né, artigos, dissertações, teses relacionadas a essas palavras-chave, onde eu fui conhecendo diversos autores ligados a esses temas, né, autores muito citados, as suas teorias, os seus caminhos ali de raciocínios, e isso foi me trazendo ali um arcabouço ali de conhecimento ali em cima
desse material, eu fui aprofundando ele através de leitura de livros, através de palestras. Hoje, a gente, com a tecnologia digital, a gente tem muito acesso a esses dados, então eu pude ver, né, o design ele é muito recente, o desenvolvimento dele, então muitos dos autores estão vivos, eu consegui acompanhar eles pela rede social, me aproximar muito deles, inclusive com artigos que eu acabei publicando, e eu consegui me aproximar desses autores, ver o processo de evolução deles, inclusive das teorias deles, dos pensamentos deles também, em palestras que eles continuam fazendo. Então, foi uma prática bem interessante, né, para o meu trabalho, e está sendo essa prática bem interessante. E dentro dos métodos teóricos e práticos, a pesquisa, durante o processo, como eu participei do processo de desenvolvimento de 2012, na época, foram feitos muito materiais de prática de fluxo diário, de uso de variáveis meteorológicas. Então, eu tenho um acervo relacionado a esse material, né, de práticas que eram feitas na época. Teve muitas entrevistas que foram feitas com todos os interlocutores que participaram do processo de introdução da meteorologia na televisão. Então, a Sandra Nenberg, que foi uma das apresentadoras, me cedeu uma entrevista, os engenheiros responsáveis pela implantação do processo, o chefe de arte na época, eu também consegui falar com eles. Então, os primeiros meteorologistas que implantaram isso dentro da televisão. Então, foi um processo bem interessante, com a parte documental bem consistente também, e que foi ajudando a construir esse caminho, né? Dentro da parte da fundamentação teórica, eu me aprofundei bastante, né? Esses autores que eu coloquei aqui, entre diversos outros que eu fui tendo acesso e que foram me mostrando caminhos, como eu já expliquei anteriormente. Eu citei aqui alguns, né? O Robert Horn, né? Pelo o trabalho dele ali na questão de elementos visuais e a análise dele de abordagem sintática visual relacionado também a abordagem semântica e a abordagem sintática, e eu vi que a abordagem sintática estava muito ligada à parte processual. Então, ele foi um autor significante ali para o meu trabalho. O Peterson também, né, o Rand Peterson, ele também, através das classificações de princípios que ele estabelece ali para a prática do design de informação com eficiência, ele possibilitou ali que eu recortasse o meu trabalho, que eu debruçasse sobre o meu trabalho com diversas camadas. Eu tinha uma preocupação em relação a essa abordagem para não perder dados importantes, e eu encontrei através desse caminho. O Edward Tufte, né, que é um mestre dentro desse segmento na visualização de dados, ele trabalha muito a informação limpa, a limpeza visual, a efetividade ali do dado, de você conseguir transmitir uma informação com eficácia, né, com uma limpeza visual. O Alberto Cairo, que tem um trabalho maravilhoso dentro da infografia digital, na visualização de dados também, está bastante presente no trabalho. O Nigel Holmes, dentro do segmento de contextualização, de composição atrativa, que a televisão também necessita dessa comunicação visual, né, mais que consiga atrair e consiga chamar a atenção, né? O Arlindo Machado, excelente comunicador e que conhece muito a televisão, tem várias escritas sobre a televisão levada a sério, né, o trabalho da televisão levado a sério, e o doutor, né, cientista Carlos Morales, um importante cientista meteorológico brasileiro, e que ele também é bastante presente aqui no meu trabalho. Aqui eu já começo a apresentar os capítulos, né? O primeiro capítulo do meu trabalho eu chamei de visualização da informação, onde aqui são os tópicos que eu fui desenvolvendo ali dentro do trabalho, né? A evolução histórica, eu fiz uma linha do tempo mais ligado
a utilização de mapas cartográficos, utilizado a parte da previsão do tempo, de meteorológico. Então, ela está bem relacionada ao meu objeto de estudo. Eu acho que ficou uma evolução histórica interessante e que faz um encaminhamento ali já para a observação dos elementos visuais, e aonde eu já trago logo no início esse olhar da observação sintática aí que o Warren ele me auxiliou, e a partir desse olhar, eu consigo debruçar ali em cada capítulo seguinte, ali, através dessa visão processual, né? Com o design da informação, através dos seus processos, dos caminhos, dos princípios, a infografia também, na aplicação da infografia, principalmente digital, né? Eu trabalho a questão da complexidade da previsão do tempo e do assunto de previsão do tempo na televisão, como ele é um assunto que ele é muito técnico, de que maneira que a gente, quais são os caminhos, as dificuldades, né, para poder encontrar essa solução, e já logo no primeiro capítulo eu faço essa amarração da abordagem do Warren com Peterson, né, e de que maneira que eu vou me debruçar nela dentro desse contexto meteorológico. Então, aqui eu detalho um pouquinho sobre o que eu disse agora há pouco, né, e essa questão da complexidade, né, em relação, como eu falei, a questão crítica das terminologias, né, da terminologia muito técnica, a questão das tecnologias que eram usadas e também relacionado à interpretação, né, desses termos, dessas palavras e desse entendimento desse assunto que é a meteorologia. Bom, aqui dentro a visualização da informação, eu detalho um pouquinho mais essa abordagem funcional, administrativa, estética e cognitiva, né? Aqui a abordagem funcional, existe uma ênfase, né, na questão de como que a informação ela é comunicada, né? Quais são os recursos, as ferramentas, as disponibilidades técnicas, né, em relação àquele contexto, né, as limitações temporais, né, que influenciaram ali esse processo. A parte administrativa, né, ela tem a questão no foco da gestão do projeto de design, né, de informação. Então, ela envolve a questão do uso das ferramentas, a adoção de práticas para a efetividade operacional, as condutas éticas, né? E avançando aqui na parte estética, a questão da estruturação e de que maneira que esses elementos visuais eles são organizados dentro da composição, né? Para ter esse equilíbrio visual e a comunicação efetiva, né? E, por último, a parte cognitiva, porque ela está muito ligado à parte de observação da interação do usuário, né, com esses elementos visuais. O usuário apresentadora, que está ali interagindo, se apropriando daqueles elementos para auxiliar na explicação de uma maneira didática e, ao mesmo tempo, consistente, né, com o aparato tecnológico ali, e também do público, né, como o público também recebe essa informação, essas articulações de animações, de interações, ela também influencia esse processo de comunicação. O segundo capítulo aqui, eu selecionei essas imagens aqui de representação, esses primeiros 3 quadrantes que estão aqui em cima é a previsão do tempo que estreou ali em 1991, e os 3 quadrantes de baixo são modelos que foram sendo modificados com os períodos, né, de evolução e que vão estar explicados aqui dentro desse segundo capítulo, né? Eu chamei aqui a evolução da previsão do tempo do Jornal Nacional, de 91 a 2011. Esse período, né, eu dividi o segundo e o terceiro capítulo em 2 períodos, o primeiro período de 91 a 2011 e o segundo capítulo, o 2012. Né? E aí eu vou explicar aqui para vocês entenderem o porquê dessa divisão. Bom, a estruturação desse segundo capítulo, ela está montada em cima de um modelo de estrutura narrativa visual e da abordagem, né, a leitura da abordagem funcional, abordagem administrativa, abordagem estética e abordagem cognitiva dentro desses períodos que estão selecionados.
A partir desse trabalho, né, eu fiz aí durante esse caminho maravilhoso aí que está sendo o stricto sensu mestrado, né? Eu fui influenciado por diversas pela pesquisa, pelo que eu fui lendo, pelas disciplinas que eu fui cursando, e os professores foram me abrindo a cabeça também das intersecções do design, dos segmentos e das influências que o design foi recebendo com o avanço tecnológico também. E um dos caminhos foi um artigo que eu acabei escrevendo sobre o metaprojeto, o olhar, né, para a previsão do tempo com essa mudança aí como uma mudança que saía fora do modelo, era uma disrupção. Eu consegui ali nesse trabalho de apuração dos dados, aqui nessas duas tabelas já é possível ver, né, identificar que houve um período muito grande de 21 anos que o projeto se manteve com a mesma estrutura narrativa visual. Então, essa pesquisa ela foi abrindo ali para mim esse caminho, eu consegui ter essa visão, a visão de como, mesmo com as mudanças tecnológicas, mudanças de ambiente, por exemplo, da gravação do cenário em chroma key, depois ele em estúdio virtual, como essa estrutura narrativa ela se manteve a mesma, né? Então, isso para mim trouxe aí essa questão aí de um modelo, essa leitura do modelo de narrativa visual linear, né, e que ele se mantinha numa etapa constante, que a minha pesquisa foi elucidando de que a forma com que essa construção foi feita era uma forma extremamente significativa para você sustentar a previsão através de um dado de diagnóstico. Então, sempre havia um dado de diagnóstico para que houvesse, então, a partir daquele diagnóstico, um dado sobre a previsão que estava sendo feita, tinha esse respaldo, né? E é interessante, né, porque isso, essa visão acabou dando, ao mesmo tempo que ela se manteve a mesma durante todo o período, ela também com observação na minha pesquisa, eu fui vendo que ela o tempo inteiro foi sendo incremental, desde o início desse projeto, né, até o final. Algumas coisas bem interessantes assim nesse processo de evolução, né, nesse aspecto funcional, foi que, por exemplo, assim, através do uso, para entender qual era a tecnologia, de que maneira que isso começou, né, eu cheguei a uma conclusão ali com as pesquisas, com os depoimentos que foram levantados, né, que o início desse processo, quando ele começou na televisão, a gente ainda não tinha aqui no Brasil internet, né? Então, quando as primeiras imagens começaram a ser recebidas ali na televisão, em 1991, os engenheiros desenvolveram um sistema que já havia no Brasil, uma rede dedicada, né, que era feita com o modem, o LPO4, um sistema chamado LPO4, e essa rede dedicada, apenas bancos e algumas instituições federais usavam esse sistema, e a televisão inovou ali, começou a usar através desse sistema. Então não tinha internet, mas você conseguia baixar essas imagens. Na época eram em torno de 5 ou 6 imagens que eram separadas, ou até um pouquinho mais, mas cada imagem demorava 1 hora para ser concluído o download, e depois tinha um processamento dessas imagens. Então era um número pequeno de imagens se a gente olha para o cenário atual, mas que para a época ninguém tinha acesso ainda à internet, e era um processo que quem participava dele ali era realmente algo bem diferente do que era proposto, né, para se fazer ali na época, né? Então foi uma coisa bem inovadora. E a partir daí a gente vê também a tecnologia que tinha na época, como isso era utilizado, os aspectos administrativos foi possível para trazer, quais foram os códigos, de que maneira que o departamento se organizou para poder atender essa demanda, para poder fazer com que esse fluxo diário acontecesse, né? Então, isso está dentro da dissertação.
É uma pena que eu não posso detalhar aqui com vocês, eu vou mergulhando e vai dando mais vontade de conversar e de mostrar esse trabalho para vocês. O aspecto estético também é interessante, porque dentro da pesquisa, além de perceber essa estrutura, é possível a gente ver que sempre foi tendo um processo evolutivo dentro da estética, dentro da parte funcional, dentro da parte administrativa e mesmo dentro da parte cognitiva, né? É um processo que os períodos foram estabelecidos, a gente teve a influência da tecnologia, mas o processo de aperfeiçoamento do produto, ele foi sistemático, né, durante esse período. A questão cognitiva também, como eu falei, como a questão do movimento dentro da composição, a questão do refinamento em relação à qualidade do que está sendo exibido, ela não é somente estética dentro da previsão do tempo. A qualidade da informação, ela transmite, né, dados, como o background dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, que vocês têm ali, mixado ali na textura ali de BG, ali umas nuvens, e que é possível ver essa textura, é possível identificar até o tipo de nuvem só através do refinamento, através do gradiente de cores, né? Então, ela carrega a questão estética, ela também está embutida ali de uma funcionalidade muito concisa dentro desse processo, né? Eu tenho aqui algumas imagens que eu trouxe dentro desse estudo que eu fiz e dentro desse levantamento. Então, aqui eu aproveito novamente para agradecer à Globo, né, e o Acervo pelo trabalho que me disponibilizaram a utilização dessas imagens, esse estudo, esse registro significativo aí desse trabalho de prestação de serviço, né? Aqui são 2 quadros aqui de outros 2 períodos que também estão ali dentro da pesquisa e que eles mostram essa evolução dentro do chroma key, no cenário virtual, né, durante esse período de 2011. E mergulhando, como eu falei, é possível, e dentro do trabalho isso vai ficando claro, né, de que maneira que esse projeto ele foi sendo, se alterando e se aperfeiçoando durante esse caminho. Bom, o terceiro capítulo, e que eu considero aí o capítulo forte, né, dentro dessa pesquisa, porque desse processo aqui de automação que aconteceu nessa virada de 2011 para 2012, a previsão do tempo, ela mudou totalmente a forma com que ela vinha sendo feita anteriormente, né? Então, debruçando sobre aquele caminho de qual o modelo de estrutura narrativa visual, se vocês se lembram, no capítulo anterior, a gente vinha daquele modelo de narrativa sequencial, né, que ela se mantinha, né, e a partir desse projeto aqui, ele já adota uma postura completamente diferente, né, a estrutura dele tem característica flexível modular, né, e ela é norteada pelo factual meteorológico, ou seja, né, o que vai definir qual recurso vai ser usado, de que maneira que ele vai ser usado, é o factual meteorológico, é a principal notícia de previsão do tempo que pode acontecer no Brasil naquele dia. Então, isso fez com que o projeto, né, ele deixasse de ter ali uma estrutura de fluxo de trabalho linear e passasse ao factual meteorológico a conduzir quais seriam as melhores variáveis, de que maneira que o assunto pode ser aprofundado, quais são as repercussões deste assunto. Então, mudou totalmente a forma de abordagem, né? Uma característica muito importante é que houve um aumento das variáveis meteorológicas, né? No capítulo anterior, a gente trabalhou ali com 3, 4, no máximo 5 variáveis meteorológicas. E a partir desse projeto aqui, ele passa a trabalhar com dezenas de variáveis meteorológicas, que acabou sendo também um desafio para os designers, né? De que maneira que eles poderiam mostrar para o público um volume maior de dados e informações sem confundi-los, né?
de uma maneira que ficasse aquela informação de rápido absorção. Eu acho que isso aí foi um grande norteador para que o projeto avançasse para uma linha cada vez mais didática, de que maneira que a gente poderia preparar melhor essa informação, de que maneira que a gente poderia deixar esse dado mais didático. E aí isso aparece aqui dentro da pesquisa, né? Quando a gente começa a trabalhar essas 38 variáveis meteorológicas que são enviadas e que a gente começa a receber elas não só do satélite, né, mas através de modelagem também, né? Então, antes, até esse período, a gente trabalhava para a parte de previsão do tempo com imagens, e a partir desse marco, a gente começa a trabalhar com arquivos binários e arquivos que a gente consegue ter uma taxa de atualização, uma taxa de dados muito grandes, e os arquivos de meteorologia são arquivos muito pesados por conta dessa alta resolução, e essa parte binária, ela acaba driblando, né? Esse arquivo GRIB, por exemplo, ele é muito usado, né, na meteorologia mundial, né, pela NOAA, por outros institutos europeus, né, porque você consegue caminhar com um volume muito grande de dados e num tempo muito rápido, né? A gente traz ali a parte de modelagem tridimensional dentro do trabalho, como ela começou a ser construída para a parte de realidade aumentada, nas explicações, a interação dentro do estúdio também, a parte interativa que a tecnologia proporciona e o design consegue encontrar ali caminhos para se explorar melhor os assuntos, para você conseguir dar um nível de detalhamento regional para uma abordagem, né, que você só conseguia ter uma abordagem nacional e você começar a ter uma abordagem regional ali para entrar e detalhar mais as informações, e a parte de automação toda dentro do processo, né? De que maneira que essas automações elas começaram a influenciar ali o fluxo de trabalho também. Esse é um aspecto bem interessante. Administrativo, nesse terceiro capítulo, já é visível a questão da importância e a relevância de uso de legendas, de uso de títulos para as explicações, a questão da unidade em relação às cores, à diagramação, ao uso de fontes, né, de condutas dentro desse fluxo operacional e automativo também. E na questão estética, como eu falei, assim, toda essa amarração, né, da estrutura, de que como ela vai se desenhando de uma maneira complementar ali, a organização dos elementos visuais, e dentro da parte cognitiva, né, que você passa a ter ali um ambiente imersivo, né, com realidade aumentada, com interação em tempo real do apresentador, dos ícones, de todo o cenário, né, que inclusive o cenário, ele também é um cenário lúdico e que ele transmite como se estivesse num cenário real, com o avião passando, as luzes ao fundo da cidade se articulando também, para trazer essa imersão maior aí do telespectador, né? Então, isso está ali dentro dessa parte cognitiva também. Por último, aqui, eu quero rodar aqui para vocês darem uma olhada num dos vídeos tutoriais que foram feitos na época e que explica um pouco do funcionamento. Como funcionam as estruturas e o sistema desse novo projeto. Vamos dar uma olhada primeiro na estrutura do cenário. Ele é formado por 3 áreas básicas de interação. A primeira é o globo aqui ao meu lado, onde é possível mostrar diversos mapas de previsão para o Brasil. Além disso, também é possível fazer giros para mostrar situações em outros lugares do mundo. Normalmente, no globo, serão dadas as explicações mais gerais. Para as explicações mais específicas, temos a segunda área de interação do cenário, esse totem interativo. No totem, diferente do globo, é possível dar zoom em alguma região de interesse para aprofundar alguma explicação. Além disso, ele é uma interface interativa, ou seja, é possível fazer uma série de desenhos e intervenções nos mapas para efetuar as explicações. Por último, a terceira área é uma bancada interativa de realidade aumentada. Nela, há uma biblioteca de modelos tridimensionais que poderão ser utilizados para explicar determinados fenômenos específicos. Vale lembrar que, diferente das artes do totem e do globo, os modelos da bancada, como este aqui, não são produzidos no dia da previsão, por isso estão sendo produzidos previamente. Agora vamos entender como funcionam e como são disparadas essas artes.
As artes do globo e do totem são disparadas por esse controle remoto aqui. Ele tem 4 botões. O Advance avança de um mapa para outro, muda de uma cena para outra. O Select deve ser pressionado durante as interações com os mapas, os desenhos. E o Series serve para mudar o tipo de desenho que você irá efetuar nos mapas. E por último, o Clear limpa os desenhos que você fez. Vamos ver aqui no globo, por exemplo. Agora ele está no mapa de nuvens. Se eu quiser avançar para o próximo mapa, eu pressiono o Advance. E então ele muda para o mapa de nuvens com destaque, que mostra as regiões mais carregadas. Quando eu apertar o Advance novamente, eu mudo para o mapa seguinte, que é esse mapa aqui, de precipitação acumulada. Em resumo, no globo sempre quase o único botão que vai ser pressionado é o Advance, uma vez que não é possível desenhar no globo. No totem, o controle remoto é mais utilizado. Esse mesmo controle aqui que eu utilizei para mudar os mapas do globo é utilizado para mudar os mapas do totem. Para configurar qual dos dois lados ele está controlando, há em cima do controle uma pequena chave, que deve ser alterada durante a gravação de acordo com o texto. Por exemplo, eu estava ali no globo, a chave estava virada para a direita, na direção dele. E agora que eu vim para o totem, eu vou começar a interagir com ele, então eu mudo a chave para a esquerda. E agora que ela está para a esquerda, todos os botões que eu apertar estarão se referindo ao totem. O Advance aqui funciona da mesma forma que no globo. Quando eu aperto ele, ele vai avançar para a próxima cena, que é esse zoom aqui em São Paulo, com o mapa de precipitação. Se eu pressionar o Advance novamente, eu mudo para a cena seguinte, que é um campo de ventos. Agora vamos ver como funcionam as interações. Esses desenhos que a gente pode fazer aqui no totem se chamam telestrates. Por exemplo, nessa cena aqui, eu configurei 3 desenhos. Um ícone de baixa pressão, uma seta e uma frente fria. Se eu pressionar o Select agora, eu vou desenhar um ícone de baixa pressão. É o primeiro desenho da cena. Enquanto eu estou com o botão pressionado, o ícone fica na minha mão. Quando eu solto o botão Select, ele fica. Se eu pressionar o Select novamente, eu desenharei outro ícone de alta pressão. Se eu apertar o Clear, ele sobe. Enquanto eu não apertar o botão Series, que é o botão que vai mudar o tipo de desenho, toda vez que eu apertar o Select, eu vou desenhar esse mesmo ícone de baixa pressão. Agora, se eu aperto o Series, eu mudo o desenho. Nada acontece na tela, mas quando eu apertar o Select novamente, vou desenhar essa seta. Quando eu quiser avançar para o terceiro tipo de desenho, da frente fria, eu pressiono o Series novamente. Quando eu desenhar aqui, aparece a frente fria. Quando eu tiver terminado todos os desenhos dessa cena, eu posso passar para a próxima. Quando eu pressiono o Advance, os desenhos somem e eu vou para o mapa seguinte. Já na bancada, não é necessário utilizar o controle remoto, mas esse tipo de arte é disparado por outro sistema. Então aqui, tudo que é necessário é casar o timing do texto com a animação. Por exemplo, agora temos aqui o forecast de 4 cidades. A aparição de cada uma delas não tem nada a ver com esse controle remoto. Ela é disparada por outro sistema. Eu agradeço aqui ao André Tanaka, que foi um dos designers que participou do projeto e que ajudou a fazer esse vídeo. Dentro desse processo também estão esses vídeos que a gente tem que produzir, né, para poder ensinar, desenhar o fluxo operacional, mostrar todo esse trabalho que foi feito. Aqui está o meu referencial bibliográfico, né, e esse aqui é um QR Code com um artigo que foi publicado, né, sobre o tema que eu falei ali no primeiro bloco, ele já está publicado, então eu deixei aqui para quem quiser acompanhar e dar uma olhadinha também no artigo, e agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, para o que vocês, para o que eu puder agregar. Obrigado. Então, muito obrigada, Djalma, por sua explanação aí. É muito interessante a temática, né? Eu imagino para os alunos aí de graduação que estão assistindo nesse momento, né? É muito interessante a gente perceber a importância da pesquisa e da pós-graduação estrito sensu em relação ao próprio ambiente de trabalho, né? Independente de se fazer um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional, ele sempre tem uma interface com o ambiente profissional, né? Então, em relação a isso, eu queria saber a sua percepção em relação aí à trajetória acadêmica que tu está tendo no mestrado, né?
o que você já percebe que está agregando aí na sua carreira profissional, né? Mesmo você que já tem uma longa carreira profissional consolidada, o que o mestrado está contribuindo para a sua carreira, né? Eu acho interessante isso para que quem está assistindo, né, possa entender um pouco mais, independente de um programa acadêmico ou profissional, a sua relação com o ambiente de trabalho, né? Essa pergunta é muito boa, né, Thaís? Durante o caminho meu profissional, eu vou usar meu case aqui para poder explanar para você assim o entendimento que eu faço, né? Eu olhava sempre, eu comecei a trabalhar cedo em televisão, com 15 anos de idade, e eu entrei em 1985. Eu fui um garoto que eu tive muita felicidade, porque eu tive uma infância e uma adolescência sem a tecnologia digital, e com 15 anos ali, no ápice da curiosidade, né, ali de adolescente, começaram a chegar os primeiros computadores, e eu já trabalhava ali como office boy numa empresa de comunicação que sempre foi uma referência nacional nossa em termos de tecnologia ali, né? E de jornalismo, de comprometimento ali com o jornalismo, levando informação para os quatro cantos do Brasil ali. E eu tive essa felicidade de pegar esse início do computador. Eu olhava o jornalista, eu tinha uma dificuldade de comunicação grande, eu era muito tímido, sempre tive uma característica muito tímida, e eu fui para a linha de comunicação social e jornalismo para me expressar melhor dentro da televisão e conseguir uma oportunidade, porque eu olhava ali os jornalistas e como eles conseguiam trabalhar na ditadura militar ali, né? Como era importante o papel deles naquele momento, e foi um caminho que me brilhou os olhos. E dentro desse caminho, eu já trabalhava com pós-produção e eu vi a oportunidade de usar a arte como um trampolim para ser um jornalista, né? E nesse caminho eu acabei conseguindo uma oportunidade mesmo interna como editor de texto, né, num processo seletivo que durou quase um ano, foi interno e externo, e ali eu tive, durante esse caminho, quando eu tive essa oportunidade, eu vi de que realmente, talvez como designer, um design que tinha um olhar de jornalista, eu ia ter muito mais para contribuir do que propriamente como jornalista, né? Porque eu sempre adorei a parte visual, a parte criativa, a parte inovadora. E aí, a pós-graduação, ela foi muito boa nesse sentido, porque eu já tinha minha graduação de jornalismo e fui fazer minha pós-graduação em design. Mais um design focado do lado da semântico, como eu falei, no lado da interpretação, da cognição, do processo criativo, né, de você persuadir, mas persuadir com palavra, com instrumento, usando o lado semântico mesmo, entender a psicologia, os arquétipos, né? Então, foi uma oportunidade ali que o curso de especialização me trouxe para, inclusive, me apaixonar pela psicologia, né? Que dentro desse lado do design, o design tem várias camadas, né? E eu acabei mergulhando muito e conheci muitos autores, e até por isso, talvez, o caminho do mestrado, agora, depois de um período grande de experiência, como você falou, né? Trabalhando dentro da área de design, pelo menos há 3 décadas, passando por todos os caminhos de atendimento de jornais locais, de grandes jornais de rede. Eu já fiz 2 identidades visuais para o programa Globo Rural, para outros programas maiores dentro da televisão, de alguns prêmios, né? Mas sempre sendo desafiado, né? Com novas tecnologias, com novas ferramentas. E o mestrado, para mim, ali dentro da minha carreira profissional, ele apareceu no momento que eu olhei para ele como um processo de transição. Eu olhei a minha experiência profissional que eu já tinha, o conhecimento dentro dessa área de previsão do tempo, que é uma área que me apaixona muito, né? Não, eu cuido de esporte também, eu cuido de previsão do tempo e cuido também de documentários, mas a previsão do tempo em especial, por essa questão de prestação de serviço, é uma coisa que me dá um apego muito grande. E o mestrado, eu resolvi fazer o mestrado, pensando realmente em dar sequência a esse trabalho, após televisão, né, como um pesquisador mesmo, eu vi que talvez a trajetória que eu fiz ali durante esse caminho e
como eu comecei peguei desde o início da previsão do tempo até o momento agora, seria uma oportunidade boa de passar essa informação para outras pessoas e, ao mesmo tempo, aprender muito mais sobre ela. E aí eu fui para um lado, que é o design da informação, onde a gente falou, e que o mestrado, os professores que eu tive a felicidade, e que eu estou tendo a felicidade de trocar, meus amigos de doutorado, né, ali dentro do curso distrito, há uma aproximação muito grande de mestrado, doutorado, e de diversos segmentos, então te abre a cabeça de uma maneira muito significativa. Eu sou muito grato por essa jornada, por cada pessoa, cada congresso, cada banca, que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou no momento mágico da minha vida mesmo. 5 anos, eu me considero uma pessoa de sorte, de muita sorte, estar aqui conversando com vocês, e apaixonado, muito apaixonado pela minha área, apaixonado pelos meus estudos, apaixonado por estar me transformando a cada dia, né? Eu acho que isso não existe preço no mundo, gente. Nossa, é linda a trajetória, né? Chega a emocionar a gente. Então, queria novamente, Djalma, te agradecer muito por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui conosco, né? E agora eu vou passar a palavra para a professora Elaine, que ela vai encerrar, então. Muito obrigada. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do Djalma. Ele mostrou na fala de uma forma muito clara, né, a importância do aprendizado ao longo da vida e que não para nunca, e a importância de estarmos sempre conectados às novidades que surgem em cada área de atuação, principalmente, no caso, a comunicação. Então, muito obrigado pelo seu compartilhamento da experiência, das atividades de pesquisa. Espero que possa brilhar os olhos de muitos profissionais, futuros profissionais também, né? Que venham a fazer parte também dos nossos programas de distrito. Obrigada por mostrar o quanto a pesquisa é importante no mundo do trabalho. Agradeço a Thaís pela presença, a Natália também, e ficamos, então, à disposição de todos os assistentes. Um grande abraço a todos.